Olá, boa tarde a todos, conselheiros do interior do Rio de Janeiro, aquele que faz parte do grupo de consultoria. Estou aqui com a doutora Eufrásia, né, que eu admiro muito, né, eu acredito que seja uma das maiores defensoras aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, gostaria de fazer alguma pergunta para ela, e para esclarecer, né, algumas coisas para vocês, tá bom? Então, doutora, nós, como conselheira, temos um pouco de dificuldade de lidar com a Defensoria Pública, assim, tipo de contato, né? Em que a Defensoria Pública pode ajudar o conselho a fazer intervir em relação à família? Então, conselheira, a Defensoria Pública desenvolve um projeto chamado Defensoria Pública Conselho Tutelar Diálogo Permanente. É um projeto que existe desde 2012, que está em andamento agora nesse momento. Foi idealizado por uma colega muito querida que trabalhou conosco na CDDIC, que atualmente está aposentada, a Defensora Pública Márcia Gomes, exatamente pelo trabalho dela no Núcleo de Primeiro Atendimento de Santa Cruz, quando ela tinha muito relacionamento com o Conselho Tutelar, que o núcleo era procurado para demandas como a regularização de guarda de crianças, às vezes ajuizamento de ação de alimentos contra os pais que não pagavam pensão e etc. e tal. Então, a Defensoria Pública, como trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade social, e o Conselho Tutelar também atende muitas demandas de crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados, é muito importante essa parceria. Então, o projeto Defensoria Pública Conselho Tutelar é exatamente com esse objetivo de conhecimento, de estreitamento de vínculos entre os conselheiros tutelares e os defensores públicos, tanto das varas da infância e juventude, como também dos núcleos de primeiro atendimento. E aí, através desse projeto, a gente tem tido seminários, tem tido encontros regionalizados. O último seminário presencial foi em janeiro, final de janeiro de 2020, antes da pandemia. E diante dessa situação de pandemia, que a gente não sabe ainda quando o Brasil e o Rio de Janeiro vão ter finalmente, né, saído dessa situação dramática que a gente está enfrentando. Verdade. A gente resolveu retomar a coordenação da CDDICA, junto com a coordenação de infância e juventude, resolveu retomar esse projeto de forma remota. Então, estão sendo feitos encontros, tanto com defensores públicos e conselheiros tutelares da capital e algumas regiões do interior. Então, já estou colocando para os colegas da coordenação a necessidade da gente dar continuidade, né, com essas regiões, né, do Conselho Tutelar de Campo Grande, que é o conselho do qual você faz parte, como também de outras regiões do estado, para a gente buscar que esse diálogo permanente realmente tenha continuidade, buscando essa parceria pela compreensão do papel da Defensoria Pública e também do Conselho Tutelar no sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, para que a proteção integral seja realmente alcançada. Então, tem sido esse, basicamente, resumidamente, o trabalho nosso e essa necessidade de dar continuidade ao projeto Defensoria Pública Conselho Tutelar Diálogo Permanente. Então, se uma pessoa, como teve uma situação de um conselho, né, que a mãe tem 3 filhos menores e tem uma irmã maior de idade, entre 20 e 25 anos. A mãe tem câncer terminal e ela quer que as crianças fiquem com a filha porque o pai, né, das crianças não é presente. Ela consegue essa guarda? Ela pode ser encaminhada para o núcleo de primeiro atendimento da Defensoria Pública desse local, onde a família reside, a irmã, né, que já é maior de idade, ela tendo condição de assumir essa guarda, ela vai requerer, isso vai ser feito um estudo social, o juiz vai determinar que seja feito um estudo social, o Ministério Público será ouvido, e essa situação será regularizada para que as crianças tenham proteção, inclusive possa ser ajuizada a ação de alimentos contra esse pai que não paga pensão. Porque isso também é uma coisa muito recorrente que a gente tem visto, crianças e adolescentes serem cuidados exclusivamente pela mãe, sem nenhum suporte do pai, e muitas vezes essas mães acabam sendo responsabilizadas exclusivamente, elas, por eventual descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, quando também muitas vezes esse pai não exerce de forma responsável esses deveres que advêm da paternidade. Uma outra situação de uma senhora que pegou a guarda da sobrinha, né? Uma guarda provisória, depois pegou uma guarda definitiva. Só que agora ela está tentando adotar. E caiu num pedido de que antes, né, ela tinha um salão de beleza, né? E hoje ela não tem mais. E aí foi negado para ela essa gratuidade porque
diz ela, né, consta lá que ela tem um salão de beleza, então não é possível ter a gratuidade. É viável isso? Ela pode conversar isso com o núcleo da Defensoria Pública, explicar essa situação dela e também regularizar essa situação. É bom que ela regularize, até para que ela não tenha posteriormente algum problema em decorrência de constar que está aberto um determinado comércio. Mas isso, no nosso entender, não é impedimento para a obtenção do atendimento pela Defensoria Pública, já que a adoção ela busca atender principalmente o interesse da criança e do adolescente, mais até do que o interesse do adulto. Então, ela pode procurar o núcleo de primeiro atendimento da Defensoria Pública, conversar, explicar a situação e buscar também, paralelamente, regularizar essa situação. Então, ela pode fazer ao mesmo tempo as duas coisas, tá bem? E a gente fica à disposição na Defensoria Pública, através desse projeto de Defensoria Pública, Conselho Tutelar Diálogo Permanente, através dos núcleos de primeiro atendimento, da Coordenadoria de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes e também da Coordenação de Infância e Juventude, que foi mais recentemente criada e cujo coordenador é o colega muito combativo, Rodrigo Azambuja, para que a gente busque estreitar cada vez mais esse relacionamento entre conselheiros tutelares e defensores públicos na busca da efetivação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, que tem sido esse o papel da Defensoria Pública aí ao longo de todo esse tempo de trabalho, tá bom? Por exemplo, o conselho ele pode enviar um documento, o processo já está em andamento, né? E aí tem alguma situação que ele quer incluir para a defensora. Ele pode enviar esse ofício para a Defensoria Pública ou para a defensora? Pode enviar. Qualquer documento que o Conselho Tutelar precisa enviar para a Defensoria Pública tem um e-mail institucional, todos os defensores, todos os órgãos de atuação da Defensoria Pública têm e-mail institucional, tem o número 129 para o agendamento, existe o site da Defensoria Pública, existe também um aplicativo da Defensoria Pública, né? Então, existem vários sistemas de acessar o site da Defensoria Pública também, para as pessoas acessarem, ter informação, tanto as pessoas que são atendidas pela Defensoria Pública, como também os conselheiros tutelares. Então, quando a gente desenvolve esse projeto Defensoria Pública, Conselho Tutelar Diálogo Permanente, nessas reuniões, sempre são trocados contatos entre os defensores públicos e os conselheiros tutelares, para que possa haver uma maior aproximação nesse contato. Uma vez eu fiz um ofício, né? Mandei um ofício para a vara de família, mas eu não sei se eu fiz certo. Era uma alienação parental que existia ali, o pai era completamente... induzia a criança até um atendimento psicológico, ele fez que a criança gravasse o atendimento, e quando a criança saiu do atendimento com a psicóloga, ela saiu gritando, pai, gravei. Então, situações que a mãe botava no psicólogo e botava em outra, a mãe levava para uma escola e tirava e botava em outra. E a criança estava sofrendo, porque ela tinha 6 anos, e eu enviei um ofício para a vara de família, devido à situação de guarda, que ele brigava, porque ela tinha 16 dias, ele tinha 15, então era assim, completamente conflituoso esse relacionamento. Aí eu mandei para a vara de família, mas eu poderia ter mandado para a própria defensora dela, alguma coisa assim, ou agir corretamente? Pode ser mandado, direcionado para o defensor público que atende aquela parte para fazer a juntada no processo. Então, isso aí é sempre buscado, né, ter esse contato para que a gente possa ter realmente um trabalho que vá significar a proteção do direito de criança e adolescente, que é o objetivo. Então, se num processo existe uma questão que pode ser colocada e que o defensor público pode ter um melhor atendimento daquele caso, então isso é sempre muito importante. É porque a gente não tem o hábito de enviar esses ofícios, né? Por exemplo, a criança está acolhida por algum motivo, aí alguns familiares vão para o conselho, pedir informações, a gente verbaliza, são poucos que encaminham para a Defensoria Pública. E depois a gente não tem mais contato, mas a gente pode encaminhar para esse núcleo, né, que a senhora falou. Pode encaminhar para o núcleo de primeiro atendimento ou para a vara onde esteja o processo. Então, existe essa diferença. Se não existe ainda nenhuma ação judicial, o contato do conselheiro tutelar para algum encaminhamento vai ser para o núcleo de primeiro atendimento, para encaminhar essa pessoa e, eventualmente, algum relatório, algum documento. Se já existe um processo judicial em andamento, vai ser encaminhado para a Defensoria Pública, para o órgão de atuação junto àquela vara, seja de família, seja de infância, qual for o órgão jurisdicional. Então, é muito importante isso, e a gente mantém aberto esse diálogo permanente
e buscando realmente que o direito de criança e adolescente seja uma realidade e não apenas, né, uma questão que está colocada tanto no Estatuto da Criança e Adolescente como na Constituição, mas que esteja na vivência, nas práticas, né, dos órgãos todos do sistema de justiça e principalmente sistemas de garantia de direitos. Então, esse tem sido o papel. A Defensoria Pública também integra o Conselho Estadual de Defesa da Criança e Adolescente para deliberar as políticas, né, necessárias à garantia de direitos de criança e adolescente. Então, a gente fica à disposição de todos os conselheiros tutelares no Estado do Rio de Janeiro em busca da efetivação desse diálogo permanente entre conselhos tutelares e Defensoria Pública, tá bom?